Bom dia, meus caros amigos intervencionistas. Hoje, sábado, 25 de abril de 2015. Eu sempre venho insistindo nos meus vídeos, a todos aqueles intervencionistas, nossos amigos patriotas, que é necessário que os nossos grupos e também todos aqueles que lutam pela causa intervencionista, que aconteça algo chamado organização. Organização no sentido de planejar-se ações e aquilo que será feito para que possamos atingir os nossos objetivos. E o primeiro passo para que isso aconteça é exatamente a observação da conjuntura. Hoje eu vejo muito desfocado, a questão dos nossos intervencionistas estarem apenas pensando numa conjuntura de 1964. O Brasil mudou, as coisas mudaram, a esquerda implantou-se no poder e hoje é bastante diferente a maneira de agir. Eles contam inclusive com apoios internacionais para estar promovendo aquilo que eles estão promovendo. Por isso que eu digo que é muito interessante e é importante que nós tenhamos uma análise de conjuntura para que possamos diferenciar uma coisa da outra. 64 foi uma história. Hoje nós temos outra. E mesmo em 64, para vocês terem uma ideia, muitos aí ficam debatendo-se, e falando a respeito da Marcha da Família pela Liberdade, que foi aquilo que acabou, vamos dizer assim, detonando a intervenção militar no Brasil naquela época. Mas na verdade não foi isso que aconteceu. Na verdade, desde 1961, quando João Goulart assumiu o governo, já havia uma inquietação por parte de uma classe bastante específica da sociedade, e essa classe bastante específica da sociedade foi primordial para que acontecesse aí uma intervenção militar. Estou falando dos empresários. Essa semana eu publiquei uma foto aqui no Facebook, de um cidadão morto ao lado de um Volkswagen, e ele foi assassinado com 23 tiros nas costas, um tiro de fuzil e um tiro de misericórdia na cabeça, de acordo com o terrorista que assim o fez, chamou de tiro de misericórdia. E perguntei ali se vocês sabiam quem era aquela pessoa, e ninguém se manifestou a dizer quem era. Aquela pessoa que estava ali, era um empresário, Henning Albert Boylissen. Henning Albert Boylissen, ele foi justiçado pelo MRT e pela LN com, aí vamos dizer assim, com a execução, o mandado de morte feito aí pelo Carlos Lamarca. E por que ele foi justiçado? Porque o Boylissen, conforme é chamado, inclusive existe aí um documentário aí no Facebook, se você puder acessar, procure lá, Cidadão Boylissen. Você vai passar um pouco de raiva, porque tem uma série de marginais que também fazem parte aí tomam parte nesse documentário, falando conforme como foi a ação, naquela época. Mas também existe o outro lado da moeda. Foi um documentário bastante isento, ele não tendeu para nenhum dos dois lados, E tem também aí depoimentos aí do ex-governador Paulo Egídio Martins, existe também depoimento do Erasmo Dias, existe depoimento do brilhante Ustra. Então é algo bastante interessante para que vocês tomem conhecimento. Mas o Albert Boylissen, ele foi justiçado pela esquerda, exatamente porque ele era presidente do Grupo Ultra aqui no Brasil. O Grupo Ultra, para quem não sabe, é proprietário da Ultragaz, que naquela época, em 1960, na década de 60, 50, dominava integralmente a distribuição de gás GLP aqui no Brasil. E, portanto, possuía aí muito investimento aqui no país, era uma empresa extremamente forte, e também com uma lucratividade bastante grande, um negócio muito importante, que se expandiu rapidamente no país. Ninguém queria saber de ficar cozinhando em fogão de lenha,
Então ela cresceu muito rápido e, devido aos grandes investimentos que aqui tinha, ficaram preocupados aí com a ascensão de João Goulart, que já no primeiro mês do seu mandato já falava em fundar uma república sindicalista, ou comunista, conforme vocês queiram, né, imaginar isso. E as informações, né, em torno do Albert Boyerson e por que ele foi justiçado por esses guerrilheiros é exatamente o seguinte. Inclusive surgem novos nomes, né, a cada momento que você vai procurando, porque a mídia, ela parece que é especialista, né, em apontar para você o outro lado da história para que você corra atrás. Hoje todo mundo corre atrás aí, né, da marcha pela família, e todo mundo fica aí marchando na rua, indo para a porta de quartel e tudo mais, como se o exército fosse agir da mesma maneira que agiu naquela época. Mas a realidade não é essa. Através dessa história do Boyerson, se você for puxando, você vai encontrar aí depoimentos do ex-governador do estado, Paulo Egídio Martins, onde ele cita que tudo começou 2 anos antes da intervenção militar de 64. Tudo começou a acontecer, a ser planejado 2 anos antes, por parte dos empresários em conjunto com os militares. Por quê? Inclusive até o Paulo Egídio cita, né, o nome do tenente-coronel Rubens Restel. Vocês já ouviram falar do tenente-coronel Rubens Restel? Pois é, procurem saber, vocês não vão encontrar nenhum dado a respeito dele, mas o tenente-coronel Rubens Restel foi o primeiro a falar numa intervenção militar no governo brasileiro, naquela época. Tenente-coronel Rubens Restel. Tá? Ele procurou o Paulo Egídio Martins. O Paulo Egídio, na época, estava fazendo segurança, não é? Ele mais alguns empresários estavam por conta própria fazendo segurança particular, trabalhando de guarda-costas para o Carlos Lacerda. Foi quando aqui em São Paulo, num evento, eles foram procurados pelo tenente-coronel, e a partir dali o tenente-coronel comentou com eles que a situação do governo era muito instável, existiam muitos problemas e correlacionados aí à implantação do comunismo. Entretanto, o exército estava de mão amarrada, né? As mãos estavam amarradas. Por quê? O segundo exército aqui em São Paulo, por exemplo, diziam que não tinham pneus para colocar, né, nos caminhões para transporte de tropas, não tinha bateria para dar partida nos blindados, não tinha óleo lubrificante, não tinha gasolina, não tinha coturno, não tinha nada, não tinha munição, não é? Foi quando então esse tenente-coronel Rubens Restel pediu ajuda a Paulo Egídio Martins para que ele arrecadasse fundos, né, se possível fosse, para que eles pudessem pelo menos reaparelhar o exército brasileiro naquela época e poder então tomar algum tipo de atitude, alguma ação contra aquele governo comunista que estava se instalando. Foi daí então que Paulo Egídio Martins, né, ele tinha uma forte ligação com a Fiesp, ele passou então, inclusive observando e fazendo reuniões com os empresários e tentando explicar para essa gente a gravidade do momento que o Brasil vivia. E a partir disso os empresários começaram a contribuir. E o grupo Ultragaz, né, o grupo Ultra, foi o que mais contribuía. Inclusive na pessoa aqui do Albert Boyerson, parece que ele foi um dos maiores incentivadores, né? Ele foi um dos maiores incentivadores a que os empresários fizessem doações para que o exército pudesse se reaparelhar naquela época. Então, vejam bem, a coisa não nasceu do dia para a noite e a coisa não aconteceu sem dinheiro, não é? Tudo foi necessário. Bem, mas aí pulando o tempo, isso foi o que aconteceu em 64, quando aconteceu a Marcha da Família, já estava tudo preparado, o exército já estava reequipado, não é? Os empresários já estavam cientes do problema,
já existia aí, os próprios militares já tinham sido cooptados, já tinham sido conversados, porque existia ainda dentro do exército naquela época uma resistência a que isso acontecesse, mas foi vencida, não é? Talvez depois retornou no meio do caminho, né, no tempo do Ernesto Geisel, depois isso aí é um assunto para mais adiante, que eu vou estar transmitindo para vocês, mas hoje a conjuntura do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, é bem diferente. Essa semana, por exemplo, eu acompanhei uma entrevista do ministro da Defesa, Jacques Wagner, naquele programa do Mário Sérgio Conte, na Globo News. E ali ficou bastante claro, ao meu ver, pelas declarações dele, que o Exército está com o governo. As Forças Armadas estão com o governo. Por quê? Ele falou ali de uma série de modificações e mudanças que estão acontecendo, inclusive no currículo, prestem bem atenção, o currículo das escolas militares está sendo mudado. Vocês sabiam disso? Está sendo mudado. Muitas coisas, né, que faziam referência a 64 estão sendo retiradas do currículo das escolas militares, não é? E isso é um projeto... E isso é um projeto que foi aí proposto, não é? Pela tal da Comissão da Verdade. E está sendo seguido à risca. E os militares estão de pleno acordo, né? Outra coisa, ele falou aí, garbosamente, né? Dos grandes investimentos que estão sendo feitos aí, né? Dentro das Forças Armadas. Submarinos, caças... Forças Armadas hoje, meus amigos, ela possui o terceiro maior orçamento da União. Perde somente para a Previdência Social, que é a maior de todas, e a saúde. E estão ali, ó, pau a pau com a saúde. E hoje o tamanho do Exército Brasileiro é apenas 200 mil homens. 200 mil homens. Temos 370 generais, certo? E de vez em quando, vocês podem observar aí na internet, tá? Existem os sindicalistas militares, né? Sindicalistas militares falando aí no reajuste de 28% que está na mesa da presidente Dilma prestes a ser assinado, tá? Então esses dados fazem com que nós tenhamos que pensar um pouco diferente as coisas e deixar de lado essa questão amadora de imaginar que através de uma única e somente uma simples passeata poderemos resolver aí o problema e daí as Forças Armadas virão para salvar o povo brasileiro. Não é bem assim. Não é bem assim, tá? A situação é mais complicada, a coisa é muito mais complicada do que parece e será necessário que nós, intervencionistas, nós que pensamos aí na real gravidade de tudo que está acontecendo nesse país, tenhamos que tomar novos caminhos, novos rumos, não é? É preciso que nós comecemos a agir de uma maneira diferente, é preciso que nós comecemos a observar conjunturas, é preciso que se tenha bastante organização, muita organização, para que possamos ter, pelo menos sequer, a nossa palavra e aquilo que nós pensamos ser ouvido aí, né, pelas Forças Armadas. Porque hoje eu praticamente concluo com vocês, eles não estão preocupados, não estão ouvindo absolutamente nada e não entrem nessa conversa mole de que isso está acontecendo. Não está. Inclusive, um comentário que foi feito aí na minha página no Facebook, a intervenção terá que ser feita pelo povo, não é? A intervenção terá que ser feita pelo povo. E a função das Forças Armadas é apenas manter a ordem. Essa é uma realidade e eu vou ficando por aqui e convido a vocês a começarem por observar o que aconteceu em 64, né? Assistam aí o Cidadão Boylessen, vocês vão encontrar aí no YouTube. Leiam as declarações do
do ex-governador Paulo Egídio Martins, né, que está inclusive aí nos arquivos da FGV, né, em arquivo DOC, aí também tem um livro, né, que foi escrito aí por Paulo Egídio Martins. Ele conta tudo detalhadamente, conforme tudo que aconteceu, desde a renúncia do Jânio Quadros, né, até o dia em que aconteceu aí a intervenção militar. É muito importante que se tome conhecimento desses documentos, não é? E que deixemos para trás esse negócio de fazer passeata, porque isso não vai importar em nada. Isso daí serve apenas para acirramento de ânimos, né? Até acho interessante a gente tirar um sarrinho da esquerda, né? Da gente tirar um sarrinho deles, mas de prático nesse momento eu não vejo assim como uma saída interessante. Continuamos intervencionistas, continuamos patriotas, mas o que tem que mudar é exatamente nós começarmos a agir, começarmos a tomar outros rumos. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana.